Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje falaremos sobre o exercício Rosca Scott. Será que é melhor fazer esse exercício com peso livre, usando uma barra, ou você fazer ele na máquina, numa polia, com cabo? Qual que é melhor para você ganhar força e para você hipertrofiar o seu bíceps? A gente vai discutir melhor sobre esse assunto no vídeo de hoje, mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, deixar a sua curtida aqui no vídeo, para ajudar a gente a crescer, esse vídeo alcançar mais pessoas e também fazer sua inscrição aqui no canal. Lembrando que tem vídeo novo toda quarta-feira às 20 horas. É importante lembrar também que aqui na descrição desse vídeo, todo artigo que eu cito, que eu uso aqui para as nossas aulas, está lá citado. Então, se você quiser acessar o texto completo, ver ali na íntegra todos os detalhes do estudo, você pode consultar as fontes. Na descrição você também acha lá meu Instagram, então acessa lá e segue também. Lá também rola conteúdo interessante lá no meu perfil. Também você acha os meus contatos e como você treinar comigo na consultoria online Projeto 12. Se você treina em casa, na academia, enfim. Não importa o local, não importa o objetivo, eu posso te ajudar aí personalizando os seus treinos de musculação para você fazer e ter os melhores resultados possíveis. Então, vamos lá então para o nosso artigo de hoje, começar aqui o nosso vídeo. A gente tem aí um artigo que foi publicado recentemente, agosto de 2020, e fala justamente aí dessa comparação, né? Rosca Scott, que é um exercício famosíssimo do treino de bíceps, né, que você faz ali com o braço apoiado, ele permite diversas variações, e aqui foi comparado você fazer Rosca Scott na mesma inclinação, treinando ali o exercício na máquina, né, na polia, ali na polia baixa, né, do crossover, ou você fazer esse exercício com peso livre, no caso a barra W, né? Então foi comparado aí os ganhos de força e também hipertrofia, né, espessura muscular do bíceps após um período de treinamento. Então vamos falar aqui, né, para quem, caso alguém não conheça o exercício, está aí, né, a Rosca Scott. Você faz ela aqui nesse tipo de banco aqui, né, de apoio. Aqui esse apoio que está na foto, onde eu estou aqui com o mouse, ele é um apoio que permite você fazer o Scott da forma tradicional, aqui, né, no inclinado, ou você fazer ele aqui no braço reto, né? São duas variações do mesmo exercício, tem algumas diferenças entre elas, mas vamos focar aqui na parte do inclinado, né, que é o mais tradicional. Nesse apoio aqui você faz, né, a Rosca Scott em pé. O mais comum, acredito eu, na maioria das academias é você já achar com um banquinho para fazer sentado e aqui, né, um suporte para você colocar a barra. Então você apoia o braço aqui, né, igual tá a figura aqui, né, a menina fazendo. Você apoia aqui o ombro, deixa o braço esticado, essa é a posição inicial, né, aqui na primeira imagem. Braço esticado e você dobra o braço aqui, né, flexiona o cotovelo, traz a carga para cima, aqui é a posição final do exercício, né? Então vamos usar essa imagem aqui já para discutir alguns detalhes, né? Aqui com peso livre, né, no caso aqui a barra, mas o mesmo serve para os halteres também. O grande aqui ponto do movimento é nesses primeiros graus aqui da amplitude do movimento, na primeira fase. Então do braço esticado até mais ou menos aqui a metade é onde você tem o maior esforço, né, proporcionado pela carga para a musculatura do bíceps. Isso com o peso livre. Da metade para cima aqui, né, por exemplo, aqui na imagem 2 que ela já está com o braço bem flexionado, da metade aqui para cima, com o peso livre, você já perde um pouco de eficiência. Não quer dizer que não tem estímulo, mas não é a mesma coisa para o peso livre quando comparado do braço esticado até mais ou menos a metade do caminho, que é onde tem o maior estímulo da carga aqui para o peso livre na musculatura do bíceps. Quando a gente já vai lá para a execução na máquina, né, aqui a gente tem uma máquina específica de Rosca Scott, né, que é bem comum também nas academias, mas pode ser feito no pulley, você arrastar um banco como esse, né, um apoio como esse para o pulley, vai ter aqui a polia abaixo e você fazer puxando. É praticamente a mesma coisa de você fazer numa máquina específica, né. Na máquina, a gente já tem um estímulo
mais uniforme ao longo de toda a amplitude, né? Não chega a ser igual, tem diferenças, mas nessa fase final aqui, né, do meio da flexão, do meio do braço dobrado até o final, que é onde aqui está o rapaz fazendo na imagem, né, já lá no finalzinho, quando comparado a você fazer o exercício, né, com o peso livre, que foi o que estava mostrado lá na outra imagem, você tem uma certa vantagem aqui para execução na máquina. Então, o estímulo do bíceps nessa fase final do movimento, na máquina ela é maior que no peso livre, porém, quando você vê ali com o braço esticado, o peso livre leva um pouco de vantagem ali sobre a máquina. Então, vamos dizer que apesar do movimento ser o mesmo, seria como se fosse o que a máquina é bom, o peso livre nem tanto, e no que o peso livre leva vantagem, a máquina ali, não que ela tenha uma grande desvantagem, mas o peso livre aparece melhor ali para a primeira fase do movimento. E aí, né, alguns estudos recentes nesse assunto de hipertrofia, de ganho de massa muscular, né, têm mostrado que não para todos os músculos, mas para a maioria dos músculos, né, aí falando de peito, ombro, coxa, enfim, os principais grupos musculares que a gente treina, né, na musculação, geralmente é você fazer os exercícios na amplitude completa de movimento, principalmente com o músculo bem alongado. Quando você produz força com o músculo bem alongado e faz esse movimento em amplitude completa, isso tende a ser melhor para a hipertrofia, né? E se a gente está falando aqui que o rosca Scott, esse exercício de bíceps, quando você faz com peso livre, aquela fase inicial, quando o braço está esticado, a rosca Scott com peso livre, você tem um grande estímulo ali para o músculo. Então, até os autores, quando montaram esse estudo, eles hipotetizaram, né? Eles achavam que, se fosse comparar esses dois grupos, se fosse para um ter vantagem ali no ganho de massa muscular, na hipertrofia, provavelmente seria, né, o grupo que fez a rosca Scott no peso livre. Então, a gente vai ver se realmente foi isso que aconteceu. Então, aí é uma hipótese que a gente pode pensar. Bom, então talvez o peso livre seja mais eficiente. Porém, né, a rosca Scott na máquina ou no pulley, né, como seria essa opção aqui, né, que você leva lá o apoio e faz com o cabo ali, né, para quem não tem a máquina específica na academia, como é o caso do outro exemplo. Porém, aqui você tem ali um esforço bem relevante quando o músculo está encurtado, e algumas pesquisas ali também dizem que o estresse metabólico no músculo, ou seja, para a parte de acúmulo de líquido dentro do músculo, que é um fator importante também para a hipertrofia, você ter ali uma grande tensão quando o músculo está encurtado, um grande estímulo quando o músculo está encurtado, você favorece essas adaptações mais para o lado metabólico aí, nessa parte da hipertrofia. Então, talvez pensando por esse lado, né, a rosca Scott na máquina ou no pulley levaria uma certa vantagem, né, na rosca com peso livre, que teria uma vantagem melhor enquanto o músculo tivesse alongado. Então, cada exercício tem uma justificativa e tem aí um potencial efeito que justificaria um ser melhor que o outro, né? Então, isso por si só já deixa essa pesquisa, esse estudo bem interessante. Então, agora, vamos acompanhar aqui com mais detalhes como foi conduzida essa pesquisa. Primeiro, os participantes. Então, pegaram aí 35 pessoas, né? Aí foi uma amostra mista, teve 25 homens e 10 mulheres. Todos eram adultos jovens, na casa de 18 a 35 anos de idade. A idade média ficou na casa ali dos 24 anos. Todos eram saudáveis, né? Sem lesões, sem nada que pudesse atrapalhar aí no decorrer do estudo, né? Execução do exercício. Eles também não fizeram, né, ao longo do estudo, uso de nenhum recurso egogênico, seja esteroide anabolizante ou suplementação. E um detalhe importante é que eles estavam destreinados, né? Para começar o estudo ali, eles não estavam engajados em nenhum programa de musculação, estavam 6 meses sem treinar. E o peso deles ali, IMC, estava na casa de 25, que é aquele peso padrão, né? Nem muito alto, nem muito baixo. Então, eram pessoas aí comuns, saudáveis, sem lesões, porém destreinadas. Vamos ver como é que foi esse protocolo de treino. Então, ao todo, tiveram 10 semanas de treino, que é mais ou menos 1 mês e meio. Por semana eles fizeram 3 treinos, né, dias alternados. E aí esse treino ele foi feito 3 séries de 8 a 12 repetições máximas dentro do ritmo proposto.
Então, era o máximo, porém tinha que manter uma cadência. A cadência era de 1 segundo na fase positiva, na fase concêntrica, na subida, quando você dobra o braço, e 2 segundos controlando a descida, a negativa, a excêntrica, quando você está esticando o braço. Então, era para usar a carga máxima para 8 a 12 repetições dentro desse controle de carga e tinha que fazer também com amplitude máxima, que era você sair ali do braço totalmente esticado, que é o início do exercício, até o braço totalmente dobrado, que dá mais ou menos ali 120 graus, né? Pensando na amplitude do movimento, que é o cotovelo flexionado. Então, respeitando essa amplitude e respeitando essa cadência, a carga era máxima para 8 a 12 repetições, né? E como ao longo das semanas essas pessoas que estão treinando elas vão ganhando força, a tendência é essa carga inicial não ser mais suficiente para dar o estímulo de 8 a 12 repetições máximas dentro dessas condições que eu citei. Então, por isso, eles iam ajustando a carga, né, ao longo do estudo, na medida que os pesquisadores viam que a galera estava ganhando força, sempre com ajustes de 5% aproximadamente na carga, visando bater essa zona de 8 a 12 repetições máximas aí que a gente comentou, né? Outro ponto importante dessa pesquisa é que essa amostra, esses resultados aqui que eu vou mostrar para vocês, eles foram coletados como parte de outro estudo que também analisava ali, né, ganho de força e massa muscular em outros exercícios. Então o treino ele não era só da Rosca-Scott. Tinha outros exercícios ali no meio, era um programa de treino ali, né, completo para os principais grupos musculares. Então englobava esses exercícios que estão aí na tela. Supino, leg press, puxada aberta, cadeira extensora, a própria Rosca-Scott, o tríceps pulley e também a elevação lateral. É importante a gente ter isso em mente porque isso, de certa forma, pode sim influenciar nos resultados do estudo. Que nem, ó, supino, mais para peito, ombro e tríceps, né? Não tem o bíceps ali como ator principal. Leg press, perna, porém puxada aberta, que é um exercício que a gente lembra que tem como foco principal costas, porém ali você também tem o trabalho do bíceps, até porque você tem a flexão do cotovelo, você dobra o braço ali na puxada. Então, tem um esforço de bíceps ali. Lembrando que é uma amostra de pessoas destreinadas, né? Então quanto menos treinado você é, mais você ativa os músculos auxiliares, né, do movimento, e o bíceps é um músculo auxiliar na puxada, então pode ter ali uma ativação também considerável, né, do bíceps na puxada para esse tipo de público, que são pessoas destreinadas. E isso, de certa forma, também pode ter influenciado nos resultados. É importante a gente lembrar disso, que mais para frente a gente vai discutir essa questão também, né? Então, essas pessoas foram divididas em 2 grupos, né? Aqui a gente consegue ver, de fato, o Rosca-Scott que eles fizeram, né? Como é que foi a montagem, o arranjo disso para o treino. Então, aqui a gente tem, no primeiro exemplo, um movimento sendo executado na máquina, que aqui é a polia abaixo do crossover, com um apoio lá ao banco Scott, e aqui a gente tem, né, o grupo que fez no peso livre. Aqui a gente vê a barra, a anilha e o mesmo banco Scott, a mesma execução, só muda, né, a carga levantada aí, né, uma peso livre e outra máquina na polia abaixo. Então aqui foram feitas aí algumas avaliações, né, pré e pós o período do treino, nessas 10 semanas, para estar vendo aí como é que foram as mudanças desse grupo e se eles melhoraram ou não, né? As medidas que interessam, que são a força muscular, né? E foi avaliado a força no dinamômetro isocinético, que é o melhor aparelho possível para se avaliar a força muscular. E por que eles avaliaram no dinamômetro e não fizeram simplesmente um teste ali no próprio exercício, né? No bíceps, com peso livre ou na polia? Porque no dinamômetro você consegue avaliar a força em cada ponto da amplitude, né? Então se a gente tem, como explicamos lá no começo do vídeo, se a gente tem um exercício que é o peso livre, que tem uma certa vantagem ali no começo da amplitude do movimento, e a gente tem um exercício na máquina que leva mais vantagem no final, no dinamômetro isocinético, além de você avaliar a produção de força geral, né, considerando a amplitude do movimento como um todo, o pico, onde teve a maior produção de força, você consegue separar isso pela angulação. Então você consegue diferenciar qual grupo foi melhor no começo, né, da amplitude
que seria os 20 graus, na metade, que seria 60 graus, e lá quase no final, que seria os 100 graus. Pensando que o movimento vai de 0 a 120 graus, você consegue fazer essa diferenciação e consegue ver se realmente, por exemplo, já que o peso livre tem uma vantagem no início, eu posso esperar que ele seja melhor no ganho de força 20 graus do que o grupo que fez na máquina. Já que a máquina supostamente tem uma vantagem no final, eu posso esperar que ela seja melhor ali nos 100 graus. Então, para isso foi usado esse aparelho que está aí na tela, o dinamômetro isocinético. Por curiosidade, ele tem um funcionamento da seguinte maneira. Tem esse aparelhão todo ali, ele é conectado no computador, você faz ali todas as configurações e você deixa uma velocidade de movimento pré-determinada, né? Nesse caso foi utilizado aqui 60 graus por segundo, que é uma velocidade baixa. Ela é boa para se avaliar a produção de força máxima mesmo. Então você determina essa velocidade, ou seja, ao longo de toda a amplitude do movimento, seja na subida ou na descida, vai permanecer a 60 graus por segundo, independente da força que a pessoa aplicar. Essa condição de velocidade constante no movimento, ela na prática, né, seja na musculação ou em qualquer exercício que a gente for fazer, ela é impossível da gente fazer um movimento, né, a gente mesmo controlando sozinho, sem um aparelho desses isocinético, é impossível a gente fazer um movimento igual de velocidade ao longo de toda a amplitude. Por mais que a gente controle, sempre vai ter uma variação. No isocinético a gente consegue isolar isso, então fica uma avaliação de força ali na condição mais pura possível, né? Então o aparelho trava essa velocidade de 60 graus por segundo, você pede para a pessoa fazer o máximo de força possível, porém, independente da força que ela fizer, vai manter na mesma velocidade e o computador vai registrando ali a produção de força em todos os momentos, seja na subida ou seja na descida, né? Então essa é uma das vantagens aí de você fazer a avaliação de força nesse aparelho isocinético, que é muito usado, por exemplo, em clube de futebol, né? Avaliação de pré-temporada, para ver se o atleta voltou bem ou não, quando um cara é contratado, recuperação de lesão, para ver se já está um equilíbrio muscular bacana ali para ele voltar para o campo, enfim. É um aparelho bem útil, porém é bem caro também, tem um uso bem restrito mais a clubes de futebol, alto rendimento e cenários de pesquisa, como foi o caso aqui. Também foi medida a hipertrofia muscular do bíceps, né? Aí a gente tem a imagem do bíceps na tela, músculo clássico ali da frente do braço, um dos mais treinados aí, principalmente público masculino. O bíceps que tem aqui, né, duas cabeças, por isso o nome. Tem aqui na telinha as duas divisões. Foi medida via ultrassom a hipertrofia do bíceps como um todo. Então, tem alguns estudos, até alguns que a gente já conversou aqui no canal, né, que eles medem a hipertrofia por regiões, ou seja, você pode medir a hipertrofia, no caso do bíceps, que é o exemplo que está aqui na tela, mais próximo do cotovelo, você pode medir no meio, você pode medir mais próximo do ombro, né? Então você pode ver, porque às vezes o mesmo exercício pode causar mais hipertrofia numa determinada parte do músculo. Infelizmente, nesse exercício, nesse estudo, foi medida a hipertrofia do bíceps como um todo, que é um bom dado, mas talvez seria melhor, até mais curioso, se fosse medido por pontos, né? Porque no caso da força, como eu acabei de explicar, já que um exercício tem vantagem em determinada amplitude, possa ser que esse ganho de força seja diferença, e talvez esse ganho de massa muscular também poderia ser diferente, né? Se fosse medido cada parte do bíceps, né? Não foi o caso aqui, mas fica como curiosidade, né? Vamos ver agora então os resultados do estudo por si só, né? Aqui a gente vai conseguir sintetizar tudo nessa imagem e nesse gráfico já tem tudo o que a gente precisa para explicar. Para a gente entender melhor aqui, a gente tem aqui, ó, cabe o grupo que fez a rosca Scott na polia, né, na máquina, e o bar, o grupo que fez a rosca Scott no peso livre, na barra. Aqui a gente tem 4 gráficos. Esses 3 primeiros aqui que tem o peak torque são os gráficos do ganho de força. Então a gente tem aqui a 20 graus, comecinho da amplitude, 60 graus no meio do movimento, 100 graus quase no final. E aqui, nesse último, no quarto gráfico, esse mais à direita da tela, você tem ali a comparação da hipertrofia, né? Qual que ganhou aí mais força muscular.
Então, como está destacado ali no quadrinho amarelo, é importante a gente já dizer que força e massa muscular, seja a força em qualquer um dos graus aí medidos, né, da amplitude, todos os grupos melhoraram na comparação, né, deles mesmos, né, no momento pré e pós, ou seja, a galera tinha uma força e uma massa no começo do treino, isso aumentou de forma significativa depois das 10 semanas, né, depois do mês e meio de treino. Seja para a galera que treinou, né, com a barra livre ou a galera que treinou lá na polia. Os dois foram efetivos. Se a gente pensar agora nas comparações entre os dois grupos, já sabendo que os dois foram efetivos, quando a gente pensa hipertrofia, os dois foram bons, na comparação entre eles não teve diferença significativa. Ganho de força, lá no final, a 100 graus, aquela hipótese de talvez a máquina ser melhor, não teve diferença. No meio do movimento, que a gente esperava talvez aí que fossem os dois iguais, realmente foi o que aconteceu. Os dois tiveram força igual, ganho de força igual. Mas aí que vem, né? A única coisa que deu diferença aqui foi no ganho de força lá no começo da amplitude. Não chegou a ser uma diferença assim, né, gigantesca, estrondosa, mas na análise estatística, que todo estudo dessa natureza tem, essa diferença deu uma relevância na estatística favorecendo o grupo que treinou com peso livre, né? Então, para essa amostra, com os resultados desse estudo, eu posso afirmar que o ganho de força ali na fase inicial do movimento foi maior nesse período de treino para a galera que fez a rosca Scott com o peso livre, né? Então vamos discutir agora, né, os principais resultados que a gente acabou de ver aí nesse estudo. Se a gente for pensar, né, para a galera que quer só hipertrofia no bíceps, quer só crescer aí esse músculo, quer ficar com o braço grandão, se a gente considerar aqui o que a gente viu nesse estudo, tanto faz, você pensando na hipertrofia do bíceps como um todo, você pode fazer na barra, vai ser bom, você pode fazer no pulley, né, na máquina, vai ser bom também. Então, nesse aspecto de ganho de massa muscular no bíceps, os dois são boas opções. Agora, para a galera que está mais interessada em ganho de força, a gente viu também que os dois são boas opções, porém, naquele ponto específico ali, no começo da amplitude do movimento, a barra livre ali levou, né, uma pequena vantagem quando comparado ao grupo que treinou na máquina. Para quem que isso é um resultado bem específico, né? Talvez para quem que seria interessante isso daí. Bom, pensando aí que o bíceps, né, nessa posição ele está mais alongado e ali uma aplicação de força, né, no sentido oposto e tal, que exigisse do bíceps um trabalho para estabilizar a articulação do cotovelo, né, seria mais interessante talvez você ser forte nessas amplitudes finais. Para quem que isso pode ser interessante, aí pensando mais aí afunilado, né? Pode ser interessante talvez para quem já tem um cotovelo machucado, parte de tendão, alguma ruptura muscular, ou seja, pode ser uma vantagem para essa pessoa ter uma força extra ali nessa extensão, né, na parte final, na verdade no começo da flexão do braço, né, quando o bíceps está mais alongado. Pode ser um fator protetivo para lesão. Pensando em esporte, agora pode ter alguma modalidade aí, mas eu me lembro agora, por exemplo, do jiu-jitsu. Às vezes você tem que defender um armlock, né, uma chave de braço ou outros golpes semelhantes, que você precisa ter ali uma certa força no braço, né, no bíceps, além da técnica, obviamente. Você tem uma força a mais ali no finalzinho, ali, né, no começo, quando o braço está quase sendo esticado, está quase entrando o golpe. Talvez essa forcinha a mais ali pode te ajudar a defender um movimento desse. Que é uma coisa ali bem específica, né? Vai atingir uma pequena parcela do público aqui, né? Provavelmente que está interessada no treino de musculação visando esse exercício aí. E dois pontos que é importante lembrar, né? Para a gente considerar a aplicação do resultado que a gente está vendo nesse estudo aí. Esse estudo foi feito com pessoas destreinadas, né? Então, pessoas que não tinham ali, né, um grande domínio de ativação muscular, de consciência corporal, de coordenação entre os músculos, de ativação das próprias fibras do bíceps, né? A gente sabe que isso é desenvolvido ao longo do tempo com a experiência de treino. Então pode ser que os resultados sejam diferentes se pegar um grupo aí que já seja de pessoas treinadas, né, com experiência, principalmente
que sejam acostumadas a fazer rosca Scott no seu programa de treino. Talvez aquelas diferenças que a gente citou, principalmente ali na amplitude final do movimento, talvez pode aparecer, né? Fica aí a pergunta. E lembrando que esse estudo não foi feito só com a rosca Scott. Teve ali todo um programa de treino que a gente já viu, né, que abrangeu aí os principais grupos musculares e que teve ali, no caso, o exercício da puxada aberta, que também tem um trabalho importante de bíceps. Será que esse trabalho de bíceps aí no puxada, né, que apesar de ser um músculo auxiliar nesse movimento, ele tem uma participação importante, será que isso aí ajudou a embaralhar um pouco os resultados? Provavelmente, né? A gente não sabe. Teria que ser feita uma comparação só com a rosca bíceps para ver se realmente, né, o resultado seria o mesmo. Porém, de certa forma, se isso pode ser uma desvantagem do estudo, por um outro lado, repete também uma condição que a gente treina na prática, né? Ninguém vai para a sala de musculação fazer só rosca Scott ou treinar só um grupo muscular. A gente treina um corpo como um todo, né? Então, pensando por esse ponto de vista, isso se assemelha mais ao que a gente faz ali, né, no dia a dia, né, na prática. Né? Então, se os resultados desse estudo forem interessantes aí, né, para a gente ver essa comparação, mas só é importante a gente lembrar esses dois pontos antes da gente sair aplicando e espalhando por aí que, então a rosca com peso livre é melhor para ganhar força no finalzinho. Provavelmente é, mas não dá para replicar isso para todo mundo em larga escala. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. A gente viu essa comparação bem interessante. Não se esqueça de deixar o like, curte esse vídeo, se inscreve aí no canal. E também, se você quer treinar comigo, vai lá na descrição, consultoria online Projeto 12. Venha ser meu aluno e melhorar os resultados no seu treino de musculação. Beleza? A gente se vê por aqui, próximo vídeo, quarta-feira que vem às 20 horas. Até lá, a gente se vê. Valeu? Bons treinos e até o próximo vídeo.